Palestras da FEB. Boa noite a todos. Vamos dando continuidade ao estudo do Evangelho. Então vou aproveitar só para colocarmos diante do capítulo que fala de amai os vossos inimigos e vamos chegar ao duelo. Bom, amar os vossos inimigos é uma particularidade da lei geral. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas o Cristo quis nos exemplificar em relação àqueles que a gente tem maior dificuldade. Que aprendemos a amar o irmão, achando que o irmão seria aquele mais próximo nosso, que temos afinidade. E o inimigo a gente não quer trabalhar como irmão, mas é um irmão nosso também, e isso o capítulo traz. E essa relação de inimizade, animosidade com alguns, que está relacionada a nossas deficiências e dificuldades ainda de emoções e sentimentos, mais relacionado ao orgulho e o egoísmo. Temos nosso orgulho ferido, ou aquilo que a gente não conseguiu, né? Queremos e não conseguimos, e isso a gente fica ferido. E nos colocamos como ou o irmão, o inimigo nos fez isso, ou nós mesmos. Então nós vamos trabalhar aqui, né, o duelo externo e o duelo interno também. Porque, colocando o Evangelho segundo o Espiritismo e a explicação dos Espíritos, de 1861 é o nosso livro. Naquela época, duelo existiam bastante ainda, né? Qualquer situação era levada à luta e tirar a vida ou a honra. Ao longo dos anos, e chegando agora no século XXI, nós já não vemos tanto dessa forma, né? Orgulho ferido, vou lá e tiro a vida do irmão. Então, qual é o duelo que nós temos hoje na nossa condição de mundo de transição e da era do Espírito? É o duelo com os nossos próprios sentimentos e deficiências e necessidades de aprendizado. Porque antigamente a preocupação era nos mostrar exteriormente. Tínhamos condição de descontar no outro ou na vida externa. E hoje não. Muitos lutam internamente, evitando ir para algo pior, que é tirar a vida. Nós não temos direito de tirar a vida. Então todo o capítulo de amar o vosso inimigo, duelo e tudo isso, está baseado no não matarás. O capítulo traz aqui, no início do item 12 também, a questão do suicídio, como também do homicídio nessa relação dupla. Permita que eu leia aqui, o item 12 começa assim para a gente. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Então essa é a parte mais importante do nosso estudo de hoje. Coragem para enfrentar as vicissitudes da vida. E a doutrina espírita, o conhecimento das leis divinas através do espiritismo, nos mostra que somos espíritos eternos. Que nós estamos passando essa vida numa prova, uma pequena prova de nossa existência eterna. E essas provas são nos colocadas para nos melhorarmos, para o nosso aprendizado, para que as nossas dificuldades, vicissitudes e as nossas deficiências ainda de aprendizado sejam concluídas. Isso quer dizer, o que nós estamos fazendo agora é uma prova. E desistir dessa prova seria um atraso na nossa evolução. E pensar que essa vida material curta, pequena, ela é aquela que mais importante e eu não posso perdê-la, por isso eu vou duelar com o outro, que seria externo, homicídio. Ou então desprezá-la. Essa vida não vale nada,
e eu vou entregar e deixar para lá. Não temos esse direito. Temos o direito de aprender que, pelas leis divinas, o que nós fazemos da nossa vida, nós temos a responsabilidade de, ao longo de nossa existência, repararmos. Então, esse direito de não matarás nem ao outro, nem a si mesmo, é uma lei de Deus. Bom, dificuldades todos nós temos, porque nós estamos ainda numa condição de espíritos aprendizes, numa condição de prova e expiação. Então, todos os dias nós temos algumas provas a serem cumpridas. Acordamos e passamos esse dia. O que nos dá o maior alento para continuarmos essa vida na busca da evolução, na busca, como Cristo nos deixou, da verdadeira vida, a vida plena, que está depois de nós passarmos toda essa vida material, que é a vida espiritual. Essa noção de que nós temos essa continuidade, que a vida não acaba só nessa vida material, nos dá esse consolo de que possamos suportar as dificuldades com mais paciência, resignação, porque elas vão passar. É o exemplo que a gente trabalha. Quando você estuda para fazer determinada tarefa e chega aquele dia da prova, você está preparado. Vai fazer. Pode ser que você tenha algumas dúvidas, algumas coisas, mas você se preparou para a prova e tenta passar. A nossa vida, a nossa reencarnação é da mesma forma. Nos preparamos no plano espiritual, temos um roteiro e chegamos aqui, aportamos e vamos fazer essa prova. Estamos preparados? Sim, tenham certeza disso. Porque a lei de Deus, a misericórdia divina, não nos colocaria numa situação que não conseguiríamos suportar. Então, estamos preparados. Além disso, diz também a doutrina espírita e outras religiões, o Pai não desampara ninguém. Então, nessa condição de querermos resolver por nós mesmos as dificuldades do nosso egoísmo e orgulho, né, na busca de tirar a vida do outro ou a nossa própria vida, é nos colocarmos sem fé, sem conhecimento das leis de Deus. A doutrina espírita vem nos explicar essa lei, porque a reencarnação vai nos mostrar que se eu sou reprovado nessa prova dessa vida, eu terei oportunidade em outras. Mas quem reprova fica um ano atrasado. Vai ver seus amigos, seus companheiros avançando e ficando para trás na lei da evolução. Isso já é um sofrimento. E aí vai ter que reparar para passar nessa prova. Então, essa é a parte interessante que está até no item 8 do nosso capítulo, que diz: somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos no interesse, no amor próprio. Então, essa noção, e olhando para frente, dizem que isso é só uma passagem, um teste, uma prova, que depois dessa prova eu conseguirei andar mais à busca da felicidade, é que nós estamos trabalhando aqui a questão do duelo. Já entendemos que o duelo, nos tempos passados, era por conta do amor ferido ou do orgulho ferido. E hoje nós duelamos em relação a nós mesmos, não mais ferindo, tentando ferir o outro, mas nos ferindo. Isso leva muitas pessoas. A gente, eu não consigo fazer isso, a gente mesmo briga com nós mesmos, né, e ficamos nessa situação. Tenhamos fé e confiança e certeza da vida futura, da passagem, que essa aqui a gente precisa realmente suportar com paciência, porque somos espíritos eternos. Esse é um minuto na nossa vida. Eu posso parar, respirar, nós trabalhamos muito isso, né? Naquele momento de desespero, naquele momento da raiva, naquele momento, não
haja por impulso como faziam antigamente os mais bárbaros e selvagens. Pare. Existem as leis humanas que já nos restringem muito as nossas atitudes e vamos cumprir as penalidades se agirmos assim, né? O trânsito, mas acima dela a lei de Deus que tudo está a ver. A nossa consciência grava todas as informações. Então, num momento de desatino, podemos agir extemporaneamente e de uma forma mais agressiva. Muitos de nós, então o exercício que nós fazemos é, se nesse momento você não conseguiu se segurar e criou uma animosidade, um inimigo, primeiramente peça perdão a você mesmo, buscando dizer assim, não posso mais fazer dessa forma, já entendo que a lei de Deus é amar a todos, é fazer para o próximo como queres que façam para mim. Se aconteceu, não tem condições de ir ao inimigo ou aquele que você causou algum dano, ore por ele, né? Como ore por você mesmo e peça o perdão pelo que fez. Outras vezes somos nós que sentimos ultrajados, né? E aí podemos então seguir o nosso modelo, Cristo, que ao final, já na cruz, disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, algumas vezes, nossos irmãos também não sabem o que estão fazendo, ainda não aprenderam, estão numa escala de evolução. E também olhemos para nós, com uma certa caridade, porque também, algumas vezes, nós não sabemos o que estamos ainda fazendo. Então, conversando hoje com vocês sobre essa questão, trazendo o duelo interno, o duelo do espírito em evolução, nós na vivência, né, material, para que não caiamos em dificuldades e não respeitemos a nossa vida. Não nos amemos para continuarmos firmes, querendo cumprir a nossa prova aqui no nosso planeta. Nessa situação é que vem a ajuda. Busquemos ajuda, não nos isolemos. Muitos casos de duelo, se quiser colocarmos assim, ou até do duelo interno, do suicídio, foi a falta da busca dessa ajuda. Tenhamos então, aqui na Casa Espírita nós fazemos esse trabalho da ajuda, da assistência espiritual que vocês vêm buscar, nós todos buscamos, né? Do diálogo fraterno, do suporte pelo passe, do curso, de tudo isso, buscando levar a todos que estamos todos vinculados à espiritualidade amiga e, além disso, nós estamos na nossa vida com aqueles irmãos que fazem parte da nossa história. As vicissitudes da vida, como está no capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo, algumas aflições e vicissitudes da vida vêm de relacionamentos de vidas passadas. Então, de talvez equívocos nossos em outras existências com irmãos que causaram danos. E dessa vez, talvez esse irmão não saiba como cobrar ou esperar a reparação. E aí vem nos cobrar como inimigos ou como dificuldades da nossa vida. Outra vez, não, somos nós mesmos que são as causas atuais das nossas aflições. Nós causamos dificuldades pelas nossas ações. Então o Evangelho, Cristo, as mensagens dos Espíritos, eles vêm sempre nos orientar para a gente conseguir essa paz. A busca da paz espiritual. A busca do entendimento de espíritos eternos que estão na busca dessa evolução. É que o Cristo veio, diz que ele trazer a paz para todos. E para finalizar, aproveitando que a Márcia comentou sobre as notícias, nós ligamos a televisão, só tem notícia de duelos.
de lutas, de brigas, de falta de respeito com o irmão, de falta de caridade, ou de amor, ou de compreensão. E aí até no final desse capítulo vai falar do duelo das guerras. São duelos de nações, né, induzidos por algum motivo. E que, com certeza, nosso planeta, nesse momento de transição, em que todos esses caldeirão de aflições, passando para que nós também nos despertemos e nos melhoremos nessa busca da paz na terra entre todos os irmãos. Então, a nosso momento hoje é não se vincular mais a essa situação de luta, de incentivo à luta fratricida, de incentivo, lembrando também o Papa chegou a falar agora, né, contra a pena de morte, não matarás. É a mensagem de hoje, né? Está lá desde Moisés. Não matarás nem o próximo, nem a si mesmo. Está indo contra a lei de Deus. É bem resumo, assim. E quando eu estava lendo o texto, fechando, lembrei de um nosso escritor, Euclides da Cunha, né, que é um dos exemplos de duelo, um escritor de Os Sertões, que veio a desencarnar por conta de um duelo com o amante da esposa, vamos dizer assim, né? E essa história, você começa a ler, tem como se entendesse que eles tivessem conversado e vamos nos duelar. Não. Euclides da Cunha chega à casa do rapaz, que era bem mais novo que ele. Euclides da Cunha tinha 43 anos, o rapaz tinha 21, enquanto a esposa tinha, acho que em torno de 37 anos. Ele chega e diz assim: matar ou morrer. Ele atira para cá, o outro rapaz era militar também, não sei o quê. Então ele chegou na situação que nós estamos aqui comentando, né? Nem matarás a si, porque seria um suicídio, né? O morrer, se entregou ao suicídio. E aí a situação foi que ele chegou a desencarnar com um tiro nessa condição e talvez perdeu a oportunidade da reencarnação de continuar nos oferecendo uma literatura, livros, doando algo para a humanidade. Talvez tenha bloqueado, estancado a sua prova que ele veio fazer, que poderia durar mais tempo. E nós, a humanidade, perdeu algo que ele poderia doar. Então todos nós, pensando dessa forma, deu o exemplo de Euclides da Cunha, um escritor, mas todos nós temos algo a doar para a humanidade. Todos somos importantes na visão de Deus, na importância ou na construção de Deus, né, na criação divina. Então não podemos e nem temos o direito de tirarmos a nossa vida, como Euclides da Cunha fez, matar ou morrer. Não temos isso, somos importantes, cada um na sua doação dentro da criação divina. Essa é a parte mais interessante. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.